Olá, meus amigos, muito bom dia. Bom dia para você que está em conexão conosco a partir de agora aqui na sua rádio marupá.com. Estamos chegando nesta manhã de sábado, né? Hoje, 18 de abril de 2020, tá? Para você que acompanha aí a nossa programação, você que está, evidentemente, todos os dias acompanhando a Rádio Marupá, acessando a sua rádio web, através do site www.radiomarupá.com. Nós queremos fazer um convite especial para você, a partir de agora, acompanhar conosco aqui dentro da programação da sua Rádio Marupá. E também através do nosso Facebook, Expedito Martins.Lisboa, esse bate-papo que nós começamos no último sábado, né? Por se tratar de um ano realmente atípico, um ano onde está acontecendo tudo aquilo que nós não gostaríamos que estivesse acontecendo, e um ano que tem para acontecer muitas coisas, né? Nós estamos abrindo espaços aqui dentro da programação da sua Rádio Marupá para conversarmos com personalidades, conversarmos com autoridades, né? Com pessoas que fazem parte da história de Sinop e principalmente com pessoas que estão ligadas ao crescimento do nosso município, né? O objetivo maior da Rádio Marupá é fazer com que a nossa sociedade, os nossos internautas, possam, sem dúvida alguma, acompanhar, né? Possam participar de todo o processo de crescimento de um município. É importante que a sociedade esteja sempre envolvida, né? E é claro que nós, com o objetivo de levar até você as principais informações, nós queremos que você também participe, interagindo, né? Que você possa nos ajudar através dos Faces, através dos WhatsApps, né? Através das redes sociais, possam interagir conosco. Você deve estar perguntando, tá, mas como é que eu faço para acessar? É simples, você acessa aí www.radiomarupá.com e aí você vai ter uma programação eclética. A Rádio Marupá está com uma programação musical bastante diversificada, uma programação musical bastante eclética, com uma variedade muito grande de gêneros musicais, aleatório, né? Hora você está ouvindo um rock, outra hora você está ouvindo um samba, depois vem uma moda de viola, vem um sertanejo universitário, vem um sertanejo moderno, enfim, é uma programação bem eclética, uma programação bem diversificada. E é claro que ao longo do tempo, com a nossa programação no ar, nós vamos abrir alguns espaços e vamos criar alguns produtos. E no sábado passado, a gente criou o Marupá em Debate. Na realidade, é mais o Marupá em Bate-Papo. Tivemos sábado passado conversando com o médico e empresário Dr. Jorge Yanai. E ao longo desta caminhada estaremos conversando com outras autoridades. E nós estamos buscando principalmente aquelas pessoas que estão, né, se colocando na linha de frente para colocar os seus nomes, né, à disposição da sociedade para o pleito eleitoral deste ano de 2020. Que já criamos aqui uma dúvida, né? Será que vamos ter ou será que não vamos ter? Tudo depende do coronavírus, porque a vida no mundo hoje está sobre o comando do coronavírus. É o coronavírus que vai determinar. Vai sair de casa, não vai sair de casa, vai tomar banho, não vai tomar banho, põe a mesa, tira a mesa, abraça, não abraça, beija, não beija, pega na mão, não pega. É o coronavírus que vai definir. E é claro que pelo caminhar da coisa, também acredito eu que seja o coronavírus que vai definir se nós teremos as eleições municipais em todo o território nacional neste ano. Eu quero crer que sim, porque nós somos mais do que nunca crentes de que Deus é maior do que tudo isso, e logo logo Ele mostrará, né, uma alternativa definitiva para esse danado do coronavírus sumir. Então eu quero chamar a sua atenção que está aí no meu Face, para você ir compartilhando, para você ir interagindo, mandando o seu recado, né, fazendo o que você acha interessante, questionando. Tem também o nosso WhatsApp através do 999322519, que você pode mandar a sua mensagem de texto. E aí aparece também na tela algumas outras oportunidades para você interagir conosco.
E para o programa de hoje, Expedito, você está falando, quem estará neste bate-papo conosco? Estamos aqui recebendo a presença do professor, eu vou chamar só de professor, porque ele tem outros e outros adjetivos que ainda são bem maiores, Roberto Arruda, que hoje é diretor da UFMT, Unemate. Né? Da Unemate, aliás, desculpe, diretor da Unemate aqui da nossa cidade. Eu confesso para o senhor que eu passei a noite toda treinando para não errar. Eu não sei porquê, depois de ouvir tantas UFMTs nos últimos dias, eu falei, não, mas eu não posso dizer que o Roberto é diretor da UFMT. Mas não deu outra, né? Professor, primeiramente, bom dia e quero agradecer imensamente a sua presença. Eu sei que a correria está grande e a gente sempre fica bastante feliz quando nós temos personalidades assim como o senhor e como outros que se dispõem a vir com a gente, bater um papo, trocar ideias e falar com a sociedade de um modo geral e, por que não, falar com o mundo. Bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Marupá. Bom dia, Expedito, bom dia ao nosso internauta. Eu agradeço imensamente o convite, especialmente a direção aqui do Rádio Marupá, que tem prestado esse serviço à sociedade sinopense, à sociedade do norte do estado do Mato Grosso e à sociedade mundial, porque nós estamos utilizando as redes sociais e nós chegamos a diferentes pontos do nosso planeta. Eu agradeço o convite e estamos aqui à inteira disposição para a gente dialogar e conversar sobre questões pontuais do município de Sinop. Professor, hoje, como se diz, a gente está bem naquela, né? Difícil de se identificar. Eu tenho percebido a dificuldade que as pessoas têm encontrado para reconhecer as demais na cidade, né? Até mesmo porque a cidade, eu dizia assim, há 30 anos atrás, quando a cidade era pequena, quando eu cheguei aqui em 85, nós tínhamos aí um pouco mais de 10 mil habitantes, então você se trombava com todo mundo, até pelo jeito do andar, penteado o cabelo, né? O cara conhecia o outro, mas Sinop cresceu muito, então hoje as pessoas realmente mudaram bastante. E ainda mais com máscara, né? Ainda mais com máscara, que fica meio na dúvida, será que é o Roberto, será que não é? E você fica meio naquela. Mas eu gostaria de pedir para que o senhor se apresentasse, falasse um pouco do Roberto, da sua chegada em Sinop, o tempo que você está aqui, sua trajetória até hoje chegar ao cargo de diretor de um campus da Unemate de uma tamanha importância para o nosso município e também para o nosso estado. Exatamente. Eu sou natural de Mato Grosso. Eu vivo a minha história a partir do meu nascimento. Sou natural da cidade de Cáceres, estado do Mato Grosso. Eu tenho 54 anos, sou casado, pai de 3 filhos. E estou no serviço público, Expedito, desde 1982. Eu conheço a administração pública da seguinte forma: uma, por dentro, por ser servidor público. A primeira entrada no serviço público eu estive em 1982, governo Sarney, e fui coordenador de um sistema chamado Cadastro Imobiliário. Isso na cidade de Cáceres. Nós é que decidimos ali naquela época a discussão, por exemplo, da planta genérica do município. Sim. Qual que seria o valor venal das edificações. Então, naquele momento, a gente fazia aquilo muito à mão. Hoje nós temos vários sistemas. Sinop tem um sistema muito bom hoje. De lá para cá, eu me especializei, me graduei, eu sou professor da educação superior. E nesse período todo, eu tenho me dedicado as pesquisas em termos de políticas públicas. Eu sou especialista em ciência política, uma especialização que a gente faz logo que termina ali a graduação. Depois da entrada na Universidade do Estado do Mato Grosso, como professor efetivo, primeiramente como contratado. Depois dessa passagem como professor contratado, me efetivei. Fiz o mestrado em Ciências Sociais, lá no Unicinos, em São Leopoldo. Defendi a dissertação trabalhando especificamente um tema importante para o nosso país, que foi desigualdade e pobreza. Depois eu retornei para a ativa novamente. E depois eu saí novamente, fiquei afastado de Sinop 4 anos para fazer o doutorado no Rio de Janeiro,
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E lá eu continuei essa discussão sobre trabalho e a inserção do trabalhador no mercado de trabalho, especialmente os do programa Bolsa Família. Ao retornar para Sinop, nós temos aqui vários amigos. Evidentemente que você não chega a lugar algum se você não tiver grupo, se você não tiver pessoas que minimamente converse com você na mesma linguagem, em defesa especialmente do Estado e das políticas públicas. E dentro dessa perspectiva de uma especialização com doutorado nessa área, eu volto para Sinop com essa experiência. Então hoje eu sou gestor público, estou na função, eu sou ordenador de despesa, é o meu CPF que está na linha de frente em muitas coisas, assim como divido essa função com o Reginaldo, que é o nosso técnico. E aqui na universidade nós temos então essa tarefa de gerir o campus com 10 cursos, com cerca de 3.200 pessoas, entre cursos de graduação, especialização e pós-graduação. E a universidade está aqui, então, no norte do estado do Mato Grosso, há mais de 30 anos. Esse ano a gente faz 30 anos. E eu venho para a universidade justamente para Sinop, no ano de 1998, para assumir uma função da Unemat. Certo. E de lá para cá, eu tenho ficado na instituição e tenho discutido muitas coisas em Sinop, especialmente as políticas públicas do estado do Mato Grosso. De forma que o Roberto Arruda, que muitas pessoas conhecem como professor, e dentro dessa perspectiva de ser professor, né, nós temos aí um compromisso muito grande, especialmente com a educação, não somente com a educação superior, mas também com a educação básica. Quando o Unemat chega aqui no município, nós tínhamos apenas 3 cursos: Letras, Matemática e Pedagogia. Hoje nós temos 10. 90% dos profissionais da educação no município de Sinop passaram pela Unemat. E hoje esse número muda bastante. Então nós temos acompanhado essa relação e essa experiência, evidentemente, que nós estamos colocando aqui à disposição para o município de Sinop. Como surgiu a vinda do Roberto para a cidade de Sinop? Foi um acaso do destino? Eu, particularmente, eu digo isso, sabe por quê? Porque para mim vir para Sinop foi um acaso do destino. Eu estava com todas as malas prontas, né? E com todos os projetos definidos de que iria para Pérola, no estado do Paraná, né? Cidadezinha que eu nem sei onde é que fica, nunca fui no estado do Paraná, mas era para Pérola que eu ia, porque lá na época morava um tio, e ele tinha me dado a promessa de que eu estaria com ele. E naquela época, em 85, ainda tinha umas exigências muito severas. Não, você não pode viajar antes dos 18 anos, né? Precisa de uma série de situações. E meu tio era bastante rigoroso nisso. Ele dizia: não, quando você completar 17 anos e 6 meses, você tira seus documentos, manda para mim, que eu vou enviar o dinheiro para você vir para Pérola. E eu fiz isso. Acontece que neste meio de arrumar as coisas, ele mudou para Mato Grosso. E eu estou dizendo para todo mundo lá que estou indo para Pérola, conhecer Pérola no estado do Paraná. Quando eu mandei para ele, falei: tio, eu estou querendo viajar. Eu falei: pois é, agora você vai vir para Mato Grosso, Sinop. Eu falei: meu Deus do céu. Então, eu entendo que foi um acaso do destino. Eu estava com o destino traçado para Pérola, vim para Mato Grosso. O Roberto Arruda, para Sinop, foi uma coisa planejada ou de repente surgiu a oportunidade e você caiu, apareceu aqui em Sinop? Então, eu sou ex-aluno da Unemat. Eu começo minha vida acadêmica quando na Universidade do Estado do Mato Grosso tinha apenas 3 cursos na cidade de Castras. Com o projeto de expansão universitária, que nós crescemos muito, hoje somos 13 campos universitários, a vinda para Sinop foi automaticamente nessa conclusão da graduação e automaticamente a abertura e implementação do campus de Sinop aqui. Evidentemente que eu chego aqui em 98, o campus já estava implantado, sim, mas eu vim para cá especialmente para trabalhar na Unemat. Então venho com esse projeto de ser professor da educação superior e dentro dessa perspectiva é claro que a escolha foi para o campus de Sinop, que naquele momento tinha as oportunidades de vaga. Poderia ter ido para outro? Sim, poderia. Nós temos outros. Por exemplo, você falou que você saiu de Sinop para fazer uma pós-graduação. Sim. Nesse meio tempo falou: sabe uma coisa?
Eu volto mais para Sinop nunca. Eu acho que eu vou ficar por essas bandas de cá mesmo. Teve esse pensamento. Você falou, não, porque tem aquela velha história, né? Eu lembro muito bem também que a situação assim. Poxa, o pessoal não me dá oportunidade aqui, eu vou sair. Só que tem uma coisa, eu vou me preparar e vou voltar. Mas vou voltar com tudo. E tem aquele que fala assim, sabe uma coisa? Graças a Deus saí dessa cidade, vou me preparar, vou tomar outros rumos. Roberto Arruda teve alguma coisa nesse sentido? Não? Não. Na verdade, assim... Já foi para pós-graduação? Falou, não, vou para pós-graduação e quando eu chegar eu vou ser diretor desse negócio aqui. Evidentemente que nesse meio acadêmico, Expedito tem as suas vaidades. Uhum. Né? Nesse meio tempo, eu fico uma temporada no campus de Juara, eu assumi lá também, quando eu volto para cá, né? Eu assumo o concurso no campus de Juara e imediatamente fui eleito como coordenador de um curso, do curso de pedagogia lá no campus de Juara, né? E dentro dessa perspectiva, as vaidades dentro da academia, elas existem, evidentemente, né? Dentro dessa temporada toda, evidentemente que quando você sai para preparar e volta, você volta com uma bagagem, né? E põe isso sobre a mesa, né? Então você está falando com iguais e não tem menor problema de você colocar as suas posições, né? Aquele papinho de banheiro, assim, falar, bicho, eu tô me preparando, vou para uma pós-graduação. Só que tem uma coisa, se prepare quando eu voltar, viu? Eu sentar naquela mesa ali, nós vamos ter conversas diferentes. Exatamente. Mas a Sinop nós temos assim um grupo de colegas muito, muito bacanas, todos os colegas ajudam, né? Nós estamos, inclusive, agora numa campanha contra a Covid-19 fantástica, no envolvimento de todas as áreas de conhecimento no campus. Então, quando a gente volta, evidentemente que as pessoas te cobram. Sim. Né? Falou, poxa vida. E eu me cobrei muito em relação a isso. Eu saí com dinheiro público, eu saí com bolsa para estudar. Quando a gente sai, Expedito, a gente assina um termo no cartório dizendo que a gente precisa voltar para o lugar de origem. Então, quem pagou meus estudos hoje, todos os meus estudos hoje, foi a instituição pública. Todos. De A a Z, todos foram pagos pela instituição pública. Eu fiz o mestrado na Unicinos, mas quem pagou foi a FAPEMAT, a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui no estado de Mato Grosso. Então, toda a minha vida hoje, de formação e de comprometimento com a coisa pública se deve porque o Estado investiu na minha pessoa. Então, essa é uma obrigação que nós temos de retornar para o município e retornar e fazer a sua inserção. Hoje eu sou diretor do campus, eu sou conselheiro no Conselho Municipal da Educação e tenho uma vida muito ativa no município de Sinop. Então, dentro dessa perspectiva, a gente retorna para prestar serviço, né? Retorna para prestar serviço. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada aqui, mas minha máscara está descendo. Mas a pergunta que deixa eu aproveitar. A pergunta que eu faço é isso que às vezes eu me inculco, né, Roberto? Só para aproveitar que você falou que está fazendo. Sua máscara está caindo. Como é que ela vai subir? Pois é. Tem que pegar. Tem que pegar, não tem como, né? Tá, mas vamos lá, seguindo a sua linha de raciocínio, desculpa, mas tem que pegar. Não tem como, né? Nós tivemos aqui os braços mecânicos, né? Mas não. Apertar. Daqui a pouco o ser humano vai dar assim: botãozinho para o dedo direito. Pô, aí o dedo direito coçar o ouvido. Mas que barbaridade. Mas vamos lá. Desculpa, mas eu precisava falar isso. Mas deixa eu completar a brincadeira aqui. Esse dia eu estava numa live, né? E aí era mais ou menos um tempo que a gente tinha. E eu encerrei antes porque a máscara estava descendo. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer esse negócio então? Né? É terrível. Não, mas então, voltando a essa perspectiva, então o que a gente tem? Nós temos a instituição nos dá essa oportunidade, nos deu essa oportunidade. Então, mais que justo, nós retornarmos para Sinop. Imediatamente um grupo de colegas achou que deveríamos disputar a direção do campus. Outros achavam que não, porque eu estava muito tempo fora, fiquei 4 anos fora estudando. Mas, veja bem, Expedito, quando você tem um trabalho orgânico dentro de uma instituição, não importa o tempo que você fique afastado, né? O importante é você voltar e trazer um conjunto de propostas
E dessa forma nós também, daqui a pouco nós vamos começar um pouco mais detalhadamente com relação a Sinop, trazer esse conjunto de propostas e apresentar. Então, o que eu tenho feito ultimamente para a população em geral e para você também conhecer? Eu publiquei Trabalho, Subjetividade e Formação Humana, que é um resultado de um grupo de pesquisa que nós temos numa rede nacional em todo o Brasil. Eu sou autor dessa coleção, dessa coletânea, organizador desse trabalho, e a gente vem discutindo basicamente aí o estado e a função das políticas públicas. E esse outro material, especialmente sobre políticas sociais. E aqui eu faço uma discussão sobre o Bolsa Família e o Cadastro Único. E aqui já fazia uma observação. Nos dias atuais, Expedito, eu tenho acompanhado que o governo federal soltou aí o auxílio emergencial de R$600. No Bolsa Família hoje no Brasil nós temos 14 milhões de famílias inscritas. Para você ter uma ideia, 35 milhões de pessoas acessaram o Cadastro Único. Então, quando a gente fala de política pública, é a presença do Estado que deve fomentar essas políticas. Hoje nós estamos vivendo essa questão da Covid. Sim. Né? Quem deve dar essa sustentação ao ambulante, ao MEI, a pessoa que está empregada numa determinada casa, a pessoa que vive de trabalho, Sim. que vive de salário. Para você ter uma ideia, em Sinop nós temos renda per capita de salário de meio até 2,5 salários mínimos. Então nós vivemos aqui numa cidade. É uma média alta, professor? Relativamente mediana, vamos supor assim. Porque a gente vê muitas pessoas assim, Sinop tem um custo de vida muito alto. De fato tem. Né? Mas é porque o povo ganha muito bem, porque se for comparar com outros municípios, nós estamos um pouco acima. Sim, nós estamos um pouco acima, mas veja bem, nós também temos uma malha de trabalhadores, pessoas que vivem no trabalho, que prestam serviços, né? Para você ter uma ideia, só no comércio e na prestação de serviço que constituiu esse município de Sinop, nós temos um conjunto de pessoas que são trabalhadores que recebem por hora, que são trabalhadores que, se o serviço não for prestado, ele não tem o salário, o rendimento mensal, que é basicamente prestação de serviço que nós temos aqui. Sim. Prestação de serviço na área do comércio, prestação de serviço nos diversos tipos de comércio, lanchonetes, padarias, supermercados, autopeças, borracharia, metalúrgica, universidade, saúde, educação. Então, é esse conjunto, né, de trabalhadores que precisam ser atendidos. Sim. E, só voltando então na questão do cadastro único, os 35 milhões de pessoas que estão no Brasil todo acessaram esse benefício emergencial. Então, isso é importante compreender como é que são constituídas as sociedades nos municípios. Sinop é constituída de uma parcela significativa de pessoas que vivem do trabalho, Sim. que são trabalhadoras. E as políticas públicas devem ser voltadas para esse conjunto de população. O país tem deixado a desejar, de um modo geral, nesse sentido? Veja bem, o que nós temos defendido, Expedito? Por ser do PT, evidentemente que eu vou falar do nosso legado. Sim. Nos 12 anos que nós estivemos no poder, o Partido dos Trabalhadores esteve no poder, nós tivemos, em dado momento, pleno emprego. Nós tivemos crescimento de 6% no país. Hoje, não quero aqui fazer nenhum julgamento, nem de mérito, nem de nenhum tipo de juízo, porque nós vivemos uma crise mundial e o coronavírus toma isso de assalto e destrói todas as economias. O pós-corona será terrível, mas nós teremos nesse ano PIB negativo. Agora veja bem, do ponto de vista daquilo que nós deixamos, do legado do Partido dos Trabalhadores no país, e principalmente em Sinop, nós deixamos um país organizado. Evidentemente que a crise de 2012 e 2013, que foi muito mais uma crise política com o impeachment da presidenta Dilma, na verdade um golpe parlamentar, jurídico, mediático, sempre a gente tem colocado dessa forma. A partir de lá, nós então temos aí uma certa desestabilização no país em termos de compreensão
ética, moral do ponto de vista da política. Eu não estou dizendo aqui que nós não cometemos erros. Nós cometemos erros, sim. Mas o que nós fizemos no país, e principalmente para Sinop, são questões assim fundamentais. Todos os prefeitos que passaram de 2008 para cá, especialmente os mandatários de 2008 até 12, né? E depois até a atual administração, estão se beneficiando das políticas deixadas pelo Partido dos Trabalhadores. Sinop recebeu mais de 3 bilhões de reais deixados em recursos advindos do Partido dos Trabalhadores, quando nós estávamos no poder. O professor Almeri, que foi vice-prefeito dessa cidade, um sujeito formidável, tem uma cabeça organizada, pensa muito bem sobre um conjunto de políticas. No governo do prefeito Juarez Costa, ele foi vice-prefeito. A prefeitura, naquele momento, recebeu montantes de recursos a partir da organização de um setor chamado Prodeurbis. Evidentemente que nós já tínhamos dentro da Secretaria de Obras essa organização, mas esses setores eles foram implementados para a busca de recursos na esfera federal. Então, veja bem, o que nós tínhamos? No orçamento federal, nós tínhamos crescimento constante, ou seja, nós tínhamos caixa. O país estava em pleno emprego, um crescimento de 6% ao ano, e nós estamos navegando aí muito próximo às economias mundiais, muito próximo. Né? Não estou dizendo que nós éramos economia mundiais, muito próximas dessas economias mundiais. Então, por essa razão, Sinop recebe esse conjunto de obras, né? A própria vinda da UFMT, da Embrapa, dos IEFs, a própria vinda de outras instituições que estiveram aqui, que estão hoje no município de Sinop, é legado desse período que nós tivemos no poder. Ou seja, na visão do senhor, os gestores que estiveram neste período em que o Partido dos Trabalhadores estiveram à frente do governo federal, aqui em Sinop, souberam aproveitar aquilo que foi realmente destinado para o município? Souberam aproveitar. Sinop é uma cidade, até 2008, considerada de uma forma, sim, e de 2008 para cá ela é considerada de outra forma. Totalmente diferente. Então, todos aqueles que passaram dentro dessa perspectiva da administração pública souberam aproveitar, souberam buscar na esfera federal esses recursos. E, evidentemente, que, principalmente no governo Lula, nós não medimos esforços para buscar esses recursos. Então, veja bem, se hoje nós temos um determinado modelo econômico que privilegia apenas as relações de mercado, esse é um modelo extremamente equivocado. O que nós precisamos trabalhar, especialmente em termos de políticas públicas, é que o Estado, em todas as esferas administrativas, possa ofertar serviços à população. Então, veja bem, nós temos no município de Sinop mais de 20 conselhos. Mais de 20 conselhos. E esses conselhos ajudam a administração pública. Ajuda a administração pública. O que nós temos, então, em termos de atuação dos conselhos? Nós temos poucos conselhos atuantes no município de Sinop. Então, o que o partido propõe enquanto uma forma de governabilidade, enquanto uma forma futura de governabilidade para Sinop? Reaver essa participação popular e dar autonomia e autoridade política a todo cidadão através das representações nesses conselhos. É um equívoco tremendo quando você tira da mão das pessoas o processo decisório, quando você desmonta essas estruturas de conselho. Eu estou aqui fazendo, sim, agora sim, uma crítica muito direta ao atual governo. Ou seja, o senhor está querendo dizer que hoje os conselhos que nós temos no município não estão devidamente sendo ouvidos para o crescimento ainda mais da nossa cidade? Exatamente. Não só no município de Sinop, mas isso é um exemplo que vem da República. Quando você desmonta, por exemplo, um Fórum Nacional da Educação, que era um espaço decisório das políticas públicas, quando você muda o Conselho de Desenvolvimento Econômico Nacional e coloca uma outra compreensão, basicamente representantes
da esfera financeira e da grande indústria, retira de lá, desses assentos, a participação efetiva, não que não tenha, mas a participação efetiva do conjunto da classe trabalhadora, você está privilegiando apenas uma ala da sociedade. A política do governo Paulo Guedes é totalmente equivocada. Não se faz crescimento econômico com redução do tamanho do Estado. Sinop é o que é hoje porque tem a presença do Estado. Na década de 70, quando nós começamos a abertura desse município, quem deu o apoio foi o governo federal. Quem é o governo federal? A presença do Estado. Se foi o Exército, através do Nolbeck, que abriu a estrada, a BR-163, e fez todo esse levantamento aqui, é o Estado. Né? É a representação do Estado. Então, todas as vezes que você diminui o tamanho do Estado, diminui o tamanho das políticas, você afeta a população. Então, veja bem, hoje nós temos, em termos de organização das nossas políticas municipais, um conjunto que nós recebemos de recursos que são transferências constitucionais. Uma outra parte é a nossa própria arrecadação, um município que arrecada muito bem. Olhando agora o orçamento previsto para 2020, né? Nós temos cerca de 423 milhões de reais que serão arrecadados no município, distribuído entre todas as outras atividades da política que nós precisamos fazer aqui no município de Sinop e também as transferências constitucionais. De fato é que, quando você tem R$500 milhão, e esse R$500 milhão, ele precisa ser distribuído para todas as áreas prioritárias da cidade. Ou seja, se nós queremos transformar o município de Sinop com todas as formas de atendimento à população, na saúde, na educação, na segurança, no transporte público, na renda básica, no acesso a recursos, no acesso a benefício, no acesso a creche, no acesso a todas as formas de organização, é preciso que esse conjunto da população esteja representado nesses conselhos. E aqui, Expedito, nós não estamos de forma alguma tirando o papel do Poder Legislativo da Câmara Municipal. Deixa eu só fazer um parênteses aí, professor. O senhor falando, quantos conselhos o senhor falou que hoje nós temos aqui? Hoje mais de 20, perto de 30. Mais de 20 conselhos. Aí eu vejo agora o senhor falando assim, olha, esses conselhos, eu até fiz a pergunta exatamente em cima disso. Professor, esses conselhos não estão sendo ouvidos. Aí me vem uma outra, né, eu esperei que o senhor falasse, mas o senhor não falou. Não existe também por parte dos conselhos um certo acanhamento, ou seja, não tem aquela coisa também de, olha, criamos o conselho para isso, mas a pessoa que está à frente do conselho não se mobilizou, não fez, não aconteceu, o conselho não apareceu. Não existe também esse caso. De repente, é claro que existem os poderes, falam assim, não, gente, nós temos muitos conselhos por aí, vamos deixar esse povo de lado, né, meio quieto, eles fazem isso mesmo, mas também não falta um pouco mais de dizer assim, não, opa, eu sou o conselho disso, eu respondo por isso, eu faço para aqui, eu tenho que ajudar aqui. Não existe também uma certa conivência com aquilo. Bom, já que eu sou agora o representante do conselho, está tudo certo, na hora que precisar vir atrás de mim, não existe isso, não? Sim, existem duas questões fundamentais. É bem interessante a sua pergunta. A primeira, a atuação daqueles conselheiros que já estão fazendo seu trabalho nesses conselhos, que alguns conselhos funcionam muito bem, né? A outra é quando a administração pública aparelha os conselhos, né? Nós somos terminantemente contra, por exemplo, o político que não foi eleito na eleição passada, de carreira, antigo, o sujeito vai para dentro de conselho. Para quê? Para fazer as vontades do gestor. Conselho não é para fazer vontade de gestor, assim como Câmara Municipal não é para fazer vontade de gestor. Eu vi essa semana um dado interessante. Se está falando de conselho, eu vou mais além, né? Mas, por favor, não vamos fugir da linha de raciocínio. Fazer aqui como outra, né? Estou falando aqui, o cara me interrompe, que é para mim fugir do assunto. Não, mantenha a sua linha de raciocínio. Eu vejo que, pelo que o senhor está falando aí, os conselhos são basicamente como os tribunais de contas, né? Sim. Né? Os tribunais de contas são abarrotados de deputados que não têm mais chances, que se aposentaram, que não tem... mas que alguém precisa manter aquelas coisas lá. Aquelas coisas lá. E isso é extremamente ruim para a democracia e para a constituição da sociedade, e principalmente para quem precisa da política pública. Sim. Né? Por exemplo, a prestação de contas que é passado por muitos desses conselhos,
que tem a capacidade de controle contábil, né? Pelo menos o Conselho do Fundeb, por exemplo, tem a capacidade de controladoria contábil, passando pela controladoria interna da Prefeitura Municipal de Sinop e a própria fiscalização da Câmara dos Vereadores de Sinop. Então, uma coisa não anula a outra. Veja bem, o que é quem tem poder investido nessa questão do poder de mando, poder legislativo para fiscalização? O vereador. Né? Ele pode propor uma ação civil pública, ele pode chegar no prefeito e falar, não, essas coisas não estão corretas. Os conselhos, eles são deliberativos e orientativos para ajudar a administração pública. Então, quando o Conselho da Educação, por exemplo, diz, olha, prefeita, gestão democrática no município é fundamental porque é a participação popular. E se a prefeita simplesmente fala, não, eu não vou trabalhar dessa forma, e eu vou nomear todos os diretores por decreto, como foi feito agora. Sim. O que o Conselho tem que fazer? Prefeita? Agir, não é? Não tem agir. Isso que nós vamos fazer, eu sou conselheiro lá, e eu já estou dando um recado aqui. Nós vamos agir e buscar o Ministério Público em relação a isso, porque é inconstitucional essa atitude. E aí, Expedito, tem conselho do Fundeb, tem conselho da saúde, tem conselho do meio ambiente, tem conselho do idoso, tem conselho da mulher, tem conselho do desenvolvimento da segurança. Então, esses conselhos, nós vamos, se o partido chegar à Prefeitura Municipal de Sinop, né, evidentemente que nós estamos colocando aqui como uma pré-candidatura, nós estamos nesse diálogo, nós vamos reaver todas essas ações e dar autoridade a essas pessoas. Sinop tem hoje... Professor, esses conselhos têm grana? Tem alguma coisa que é destinada para conselhos ou não? Não. Nenhum recebe jeton, né? Assim, como por exemplo, a gente é voluntário, né? São pessoas da sociedade. Por exemplo, voltando então a essa espacialidade dessa representação. Sinop hoje tem 133 bairros. Bairros que são condomínios fechados, bairros que são organizados por uma classe média alta, bairros que são numa classe mediana e bairros que são de classes populares. Então veja bem, a representação dos diversos segmentos sociais precisam ter assento e voz. Então, essa é uma medida imediata. Outra medida imediata é o orçamento participativo. Isso nós sabemos fazer muito bem, e o que nós temos de melhor no Partido dos Trabalhadores é uma experiência de Porto Alegre para dar voz às pessoas. Evidentemente que quando você chega na gestão, você vai executar o orçamento passado, que já foi votado pela Câmara, que já foi discutido com os vereadores, que já foi feita audiência pública e já foi feita uma série de coisas. E por falar em audiência pública... Deixa eu falar da audiência pública, nós já estamos com 37 minutos de bate-papo aqui, até para o internauta que está nos acompanhando aí, chegou agora. Eu até quero aqui, Éder Seger, que está aqui conosco, que é o nosso irmão. Sim. O Vilmar Galvão que também está aqui, que não vai aparecer hoje, mas no próximo vai aparecer. Nem que o pau pegue, mas vai aparecer. E pedir aí para os meus amigos que estão no Facebook me assistindo, depois o Éder que está nos dando esse auxílio e é experto nisso, nós vamos ter que criar uma outra situação, porque eu estou recebendo aqui inúmeras solicitações de amizade. O meu Facebook não cabe mais gente, tá lá com 5 mil pessoas, né? Como é que eu vou colocar? Aí o pessoal me encontra na rua e fala assim, você é metido. Mas por quê? Eu mandei minha solicitação lá de amizade no Facebook e você não aceitou. Mas como que eu vou aceitar? O bem que eu queria aceitar. Então não dá mais. Então, dizer para os amigos que estão aí acompanhando a gente, acessando www.radiomarupá.com, que é a sua rádio web de Sinop, e também aqueles que estão no Face do Zé Roberto, aliás, do Roberto, melhor dizendo, dos seus assessores, do Vilmar, do Éder e nos demais que estão aí. A Rádio Marupá está com esse espaço aberto todos os sábados, das 9 até as 10 horas da manhã, onde nós estamos interagindo com personalidades do nosso município, com autoridades, com pessoas que têm uma certa relevância no nosso município e principalmente aqueles que estão se colocando na condição de pré-candidatos, dizendo, olha, estamos aqui à disposição para assumirmos o comando do município, caso a população entenda, né?
Sábado passado nós entrevistamos o Dr. Jorge Enay e hoje, para você que chegou agora, deve estar perguntando, tá, mas quem que são esses pitbulls aí, né? Porque o ser humano nada mais passou agora a ser um pitbull, cada um com suas características, né? Eu sou o Expedito Martins e nós estamos conversando aqui com o Roberto Arruda, que é professor, pós-graduado numa série de coisas, escritor e hoje é diretor do campus da Unemate aqui em Sinop. É militante do Partido dos Trabalhadores e mediante todo este processo que nós estamos para viver, que é o processo eleitoral, o Roberto está se colocando à disposição do seu partido e à disposição da sociedade de Sinop como pré-candidato ao pleito do ano de 2020. Então, quero aqui imensamente agradecer a você que está no Facebook conosco, a você que está nas redes sociais, está nos assistindo aí. E mais uma vez peço desculpas aí para os amigos que estão solicitando amizades. Lembre-se, não é preciso nós somos amigos, né? De peito, de coração. Aí quem sabe numa outra oportunidade nós vamos criar uma outra folha, né? Os caras falam página, vamos mudar esse negócio. Vamos entrar na folha da Marupá. Bom, e nós estamos aqui com o Roberto Arruda falando exatamente disso. Eu disse para o Roberto no início, só para você que está acompanhando a gente, que não é um debate, não é uma entrevista, é um bate-papo. É para nós abordarmos assuntos, é para nós conversarmos. E é tanto que nós já abordamos aqui vários assuntos e ainda vamos abordar mais e mais. Né? Então, por isso que você que está aí, vai mandando suas mensagens. Eu tenho a certeza que quando eu chegar em casa, eu vou acessar o meu Face e lá vou mandar nem que seja um oi para vocês, tá certo? Então vamos seguindo aqui, o Roberto que estava falando de assuntos importantes, nós passamos pelos conselhos enfim, vamos seguir com o nosso bate-papo aqui, Roberto. Então, antes de falar da audiência pública, o que leva às audiências públicas é um poder legislativo, aí eu quero falar um pouco sobre o poder legislativo forte. Né? O partido tem uma chapa completa hoje de vereadores, pré-candidatos a vereadores, melhor dizendo, corrigindo aqui, assim como tem pré-candidatos a majoritária a prefeito. O partido já fechou questão e vai lançar candidatura própria. Né? Nós não faremos coligação para serviço de ninguém. Tá? Nós vamos fazer coligações, essa é uma decisão partidária, para fazer uma frente ampla de partidos progressistas para nos ajudar a vencer as eleições nesse ano no município de Sinop. E quando eu falo que nós vamos fazer essa frente ampla, é no sentido de aproximar de todos aqueles partidos que minimamente pensam sobre questões fundamentais que são essenciais nesse momento que nós estamos vivendo. Qual é o papel do Estado? Quais são os papéis desenvolvidos pelas políticas públicas e como os municípios, especialmente o município de Sinop, pode atender melhor os seus cidadãos, melhor as suas pessoas. Professor, vamos aproveitar, já que nós estamos entrando nesse assunto aí, e para nós depois lá na frente não esquecermos, eu lembro muito bem que até uns anos atrás, eu sempre falo assim, o grande problema das pessoas é que eles às vezes esquecem que a gente está aqui há um pouco tempo mais do que eles. Eu estou há 35 anos atrás e conheço bem, estive há 30 anos que eu estou na área da comunicação, tenho acompanhado vários processos políticos, conheço a história de muita gente. Eu me lembro claramente aqui, o senhor lá atrás, falando da sua chegada em Sinop, e eu cá comigo, o Roberto acha que eu não lembro quando ele chegou em Sinop aqui. Eu lembro quando ele chegou em Sinop. Eu estou aqui desde 85, eu lembro, né? Nunca teve acima do P, sempre foi fino, né? Sempre foi elegante. E eu lembro muito bem que o Partido dos Trabalhadores, há um bom tempo, tinha uma união maior. Com o passar do tempo nessa trajetória aí, houve um desentendimento, um desencontro que debandou um pouco para lá, um pouco para cá, e a coisa ficou meia conturbada. E a gente percebe que de um tempo para cá parece que as coisas começam a se reorganizar novamente. Duas perguntas. Como é que está hoje o Partido dos Trabalhadores em Sinop? O Partido dos Trabalhadores ainda mantém uma ala que está meia arredia. Já se reuniram tudo novamente. Como é uma
eu diria que é um jargão aí do partido, a companheirada está toda reunida. E se está toda reunida, o que o senhor tem a dizer? Eu vi recentemente, e os burburinhos nos trouxe essa informação, e depois eu vi numa outra situação, o empresário Ivanildo Vieira Ramos, que também tem sua história política em Sinop, né? Tanto como político, como empresário, mas em algum momento ele denominando-se como ser também um pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor vê isso e o que está acontecendo e em que situação está no momento entre Roberto Arruda e Ivanildo do Camping Clube? Exatamente. É muito importante essa pergunta, Expedito, para a gente explicar como é que funciona dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Evidentemente, a gente não nega que essas tendências dentro do partido, o que nós chamamos de tendências, elas levaram ao passado algum tipo de desavença, principalmente em Sinop. Eu não acompanhei muito de perto essa questão, né? Mas, como você sabe, né? Você disse, né? A gente não está de hoje aqui e todos sabem dessas questões. Hoje o Partido dos Trabalhadores está unificado em torno de um projeto de pré-candidatos à Prefeitura de Sinop. Temos o companheiro Ivanildo, lá do Camping Clube, que se colocou à disposição, colocou o nome à disposição, um empresário, uma pessoa de longa data em Sinop, uma pessoa reconhecida dentro do município de Sinop. Ivanildo já foi vereador, Ivanildo já foi chefe de gabinete, né? Já passou por outras secretarias, é um sujeito que tem uma larga experiência, um companheiro que tem uma larga experiência na administração pública, conhece como eu também a administração pública, porque já esteve lá dentro, né? Foi gestor, foi legislador, então tem essas duas formas de pensar e ver a sociedade. Ivanildo hoje é pré-candidato, né? Também, né? Também é pré-candidato a prefeito de Sinop. Temos a companheira Edna Mara, de igual modo, foi secretária de Cultura, esteve na gestão pública, disputou várias eleições como candidata a vereadora e também está no mesmo pleito, no mesmo pé de igualdade, né? Como nós estamos aqui nos apresentando. Então, veja bem, o que nós temos dentro do partido? Aliás, Edna Mara é presidente do partido, do Diretório Municipal, né? Então, o que nós definimos entre... Hoje, Sinop tem só um PT ou tem dois? Não, hoje Sinop só tem um PT. Então tá bom. Só tem um PT. Só tem um PT. Né? Sinop só tem um PT. E assim, Expedito, o que nós temos conversado muito, num grau de maturidade, eu sempre coloco que as coisas precisam acontecer de uma forma racional, com amor, com paixão, mas também com uma certa racionalidade. Sim. E o PT está olhando isso hoje. Né? Então, dentre esses candidatos que nós estamos colocando, tem o José Mendes, que eu não conheço muito bem, mas também colocou o seu nome à disposição. Lá na frente, chegando o momento das convenções, o PT vai agir com racionalidade, com paixão, com amor, mas também olhando muito que rumo que o partido pode entregar enquanto pré-candidatos a prefeito de Sinop. Então, qual que será a avaliação? Será uma avaliação quantitativa, será uma avaliação qualitativa e será uma avaliação de desempenho. Então, dos pré-candidatos colocados, aquele que estiver melhor em condições para representar, não que os outros não tenham, não estou dizendo isso, aquele que se apresentar com todos esses indicadores de qualidade, de quantidade, de conteúdo político, de conteúdo de organização, de pensar de administração pública que todos nós temos, o partido vai fechar a questão nesse nome. Nós já fechamos questão que nós teremos candidatura própria. Eu vou aproveitar e fazer essa pergunta, porque na semana passada eu perguntei para o Dr. Jorge Anay se era uma definição do partido qual ele representa. Né? E o Dr. Jorge já foi mais enfático. Ele disse, olha, se tiver 4, é Jorge Anay mais 3. Se tiver 3, é Jorge Anay mais 2. Eu estou vendo que o senhor está dizendo que a diretriz adotada pelo Partido dos Trabalhadores é de que lá na frente o PT fará suas convenções dentro daqueles requisitos apresentados pelo senhor. Estará com seu representante.
é uma definição? O partido vai com a sua candidatura própria? Ou ainda existe aquela, não, nós vamos conversar lá na frente de repente, porque já teve a oportunidade de ser vice-prefeito, de ter um vice-prefeito. Para esta projeção de 2020, já é definido? O Partido dos Trabalhadores quer sim conversar com partidos que agreguem a sua candidatura própria e não conversar com a possibilidade de agregar a outras candidaturas? Exatamente. Veja bem, qual que é a lógica que nós estamos fazendo para definir a candidatura própria? São números, a gente está fazendo conta, né? Qual é a base de cálculo que nós utilizamos? A eleição de presidente da República. Na eleição do presidente da República, quando estava no auge da pancadaria contra o PT, o Lula preso, e nós tivemos assim um desgaste entre todas as mídias. Não tinha um dia que uma mídia qualquer aí falava mal da gente. Não que estou dizendo que a mídia não deva fazer a sua avaliação, né? Mas nesse auge, na eleição do Haddad, nós tivemos aqui em Sinop, no primeiro turno, 15 mil votos dos 69 mil votos bons que caíram na urna. No segundo turno, esse percentual chegou a 19 mil votos, de 69, de 70 e poucos mil votos que caíram na urna. Fazendo uma conta básica, vamos puxar um pouquinho para baixo, nós temos um quarto. Eu poderia dizer um terço, mas vou puxar um pouquinho para baixo. Nós temos um quarto desse eleitorado. Certo. Qualquer partido hoje que tem um quarto do seu eleitorado, é plenamente possível disputar a eleição. Plenamente possível disputar a eleição. Então foi esse critério que o partido utilizou. Veja bem, nós temos então esse percentual de votos. Nós temos esse eleitorado que é fiel, é militante, é ideológico, sim, porque compreende o papel do Estado. Então, para esse público nós vamos falar. Agora, veja bem, nós vamos falar para esse público e para o público total do município de Sinop, 60 mil eleitores que poderão comparecer às urnas, e nós vamos conquistar outros votos, sim. Então, hoje, quem tem 15 mil votos tem condições de peitar uma eleição, tem condições de ir para a cabeça e dizer, o projeto do Partido dos Trabalhadores é esse. E outra questão, Expedito, nós de fato já estivemos na vice-prefeitura, né? E sempre nós ajudamos, e praticamente o PT deu a eleição para outras siglas, porque esse percentual de votos, de cerca de 15 mil votos, evidentemente na eleição passada de 2008 não foi esse percentual, mas parte dos votos que essas coligações tiveram foi em função do Partido dos Trabalhadores estarem lá. E uma outra questão também. Hoje nós temos o maior tempo de televisão. Então nós estamos colocando sobre a mesa as nossas qualidades em termos de candidato. Nós temos palanque hoje, né, com qualidade. E também nós temos tempo de televisão e também nós temos grupo social, militância, e nós temos movimentação de trabalhadores que votam no PT. Então hoje, algum tempo atrás, até ano passado, houveram algumas procuras. Alguns partidos procuraram para conversar e alguns companheiros ainda não tinham decidido antes de uma definição. Então hoje nós já fechamos, batemos martelo, e dentro desse processo eleitoral o PT sairá sim como candidatura, tomando todos esses elementos qualitativos e quantitativos que nós estamos colocando sobre a mesa. E nós queremos sim dialogar com toda a população, esclarecendo a população do qual é o projeto de governança que nós temos para o município de Sinop, que é totalmente diferente do que está aí, é totalmente diferente do que vem do governo federal e é totalmente diferente daquelas coisas que são impositivas. Nós queremos dialogar com a população para que a população participe do governo, dialogar com todos os setores. Nós não temos fechado porta a ninguém. Eu quero, como pré-candidato, conversar com o grande empresário, eu quero conversar com o médio, eu quero conversar com o agronegócio, nós queremos conversar com o trabalhador doméstico, nós queremos conversar com as associações comerciais, com os sindicatos, com as representações, com as confederações, e dizer que para Sinop, o PT tem uma política de Estado, que é diferente de uma política passageira.
Nós queremos construir em Sinop, a partir de um plano de governo, uma organização dessa cidade. E por falar em plano de governo, você faz uma questão interessante. Até por a proximidade das coligações e especialmente quando o professor Almeri foi vice-prefeito e na passagem para o segundo mandato do deputado Juarez, né, quem foi a candidata a vice foi a atual prefeita Rosana Martinelli. Quem coordenou o plano de governo do Juarez fui eu. Né? No primeiro mandato ou no segundo? Do segundo. Do segundo. Sim. Né? Formamos um grupo ali na universidade e pensamos essa estrutura. Pena que parte daquilo que nós pensamos ele não foi colocado em prática. O senhor guardou o rascunho para o senhor? Guardei o rascunho, foi publicado esse material, né? E nós vamos retomar esse pedido. Ou seja, eu não ia perguntar, mas no contexto da coisa, o seu plano de governo está pronto. Seria mais ou menos isso. Exatamente, mas nós queremos dialogar, porque as coisas mudaram. Sim, afinal de contas já foram 4 anos, depois já quase 8 anos. Exatamente, né? Por exemplo, Sinop tem hoje 133 bairros, desses 423 milhões a gente tem que saber exatamente onde podem ser aplicados e queremos ouvir a população de uma forma assim pontual. Por exemplo, uma questão com relação ao plano de governo é dialogar, por exemplo, Sinop não tem um plano diretor. E a Unemate, assim como a Universidade... Roberto Arruda, eu já estive em tantas reuniões, em tantos encontros para discutir esse tão famigerado plano diretor de Sinop. Por isso que eu falo, né? As pessoas, né? Eu falo sempre, esse dia eu tinha que falar para um amigo, né? Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Estou há 35 anos em Sinop, não tem pretensões nenhuma de mudar. Roberto, o que acontece, já que você tocou no assunto, o que acontece que o plano diretor nunca sai? Exatamente. Nós temos uma alta especulação imobiliária em Sinop. Não estou dizendo aqui que o problema são dos investidores desse ramo. Não, muito pelo contrário. Quando nós ofertamos juntamente, para você ter uma ideia, nós fizemos um plano diretor de Cáceres. Através de uma emenda de um fundo do Ministério do Desenvolvimento do governo federal, e o prefeito nos convidou e nós fizemos o plano diretor. E entregamos todos os produtos do plano diretor. Por exemplo, no plano diretor, além da definição do parcelamento do solo, nós temos também uma questão importante no município, a discussão da questão tributária, sim, que é um produto do plano diretor. Para que rumo a cidade vai crescer? Para que lado nós vamos fazer os nossos investimentos? Onde é que nós vamos botar creche? Onde é que nós vamos botar edificação de 6, 7, 8 pisos? Como é que serão atendidas as populações dos bairros? Como é que serão atendidas as relações sociais que acontecem aqui? Eu digo sempre, Expedito, quem não tem plano, qualquer plano segue. Sim. E isso não é mais possível dentro do município de Sinop. E o PT fará isso. Com certeza o PT fará isso no primeiro ano de mandato se chegar à prefeitura. Então o que acontece? Por que não acontece? O plano Roberto, diretor eu vou cobrar. Em Sinop. Prefeito, eu vou cobrar o senhor. Chegar final de dezembro, esse plano diretor não estiver funcionando, eu vou cobrar. Sim, pode cobrar. Pode cobrar que nós faremos o primeiro ano de mandato se chegarmos à prefeitura de Sinop. Então veja bem, por que não acontece? Há interesses, né? Há interesses altos. Mas o plano diretor não é para o bem de todos? Exatamente, é para o bem de todos. E veja bem. Como que é para o bem de todos se há interesse, por fato de interesse, não vai, não acontece, não desenrola e o troço não anda? Exatamente. Eu acho que as pessoas precisam deixar desse pensamento apenas econômico e pensar nas pessoas. Essa é uma questão fundamental. Ou seja, eu posso ganhar dinheiro em Sinop. Em Sinop é uma cidade que se ganha dinheiro com qualquer coisa. Sim. Se você inventar aqui que vai ficar ali na porta na Avenida Júlio Campos batendo palma e alguém achar que a sua palma é interessante, você vai ganhar dinheiro com aquilo. Sim. Né? Sim. É uma cidade que anda por si só. Né? Então não há necessidade nenhuma que interesses corporativos influenciem nessas decisões institucionais.
Agora veja bem, o gestor público precisa ter pulso e chamar toda a sociedade civil organizada e falar, gente, se nós não fizermos, quem perde é a Sinop. Agora tem que ter capacidade política, tem que ter capacidade técnica e tem que ter capacidade de compreensão de política pública. Então, Expedito, por que não aconteceu? Porque essas questões faltaram. Inclusive quando o PT teve também no processo de direção. Isso é uma autocrítica que a gente faz. Sim. Podia ter feito? Podia. Né? Nós temos quadros qualificadíssimos, não só na Undemate. Nós temos uma rede de constituição aqui no município de Sinop, que envolve o Undemate, envolve os companheiros da UFMT, envolve os companheiros da Embrapa, envolve os companheiros do IF, envolve a Associação de Engenheiros do município de Sinop, envolve as associações de representações de confederação, os sindicatos, todos esses, que têm uma visão muito diferenciada dessas questões que eu estou colocando aqui. Qual é a compreensão que essas pessoas têm em relação ao município de Sinop? Tem uma compreensão em relação ao município de Sinop que, primeiro, nós somos um município referência no norte do estado do Mato Grosso. Nessa campanha da Covid, eu falava com alguns médicos em relação a esse contingente populacional. Nós representamos uma população de cerca de 500 mil de pessoas que vivem 500 mil pessoas que vivem nessa região, que cai aqui. Sim. Sinop é uma referência. Então, se nós não organizarmos a nossa casa de uma forma que a gente preste o melhor serviço possível, inclusive pensando em termos de arrecadação. Deixa eu só aproveitar aqui que o Paulo está aqui, o Wilson Paulo Vargas, né? Ele está me mandando aqui uma mensagem. Nós estamos falando do plano diretor, ele está dizendo plano diretor, lei complementar 029 de 2006. É muito tempo muito lá para cá que não. Muito tempo. E houve várias, segundo ele aqui, coloca para a gente, houve várias complementações. Então é uma questão, é um assunto realmente que precisa de um basta, né? Eu acho que se é para o bem de todos, se todos têm realmente o interesse de que a coisa melhora, tem que ver o que está acontecendo aí para isso ser resolvido, né? Exatamente. Então, veja bem, algumas atualizações foram feitas, né? Por exemplo, o Código Tributário do município de Sinop, uma lei lá de 2000 e alguma coisa atrás, sofreu várias alterações. Isso é importante, né? Algumas pessoas acham que falam, não, mas cobrou isso, cobrou aquilo e tal. Não, está correto. O que está correto, eu não vou dizer que não está errado. Está correto. Precisa atualizar esses valores, né? Agora, veja bem, se eu atualizei esses valores, né, se nós atualizamos esses valores, é necessário que esse serviço retorne, né? Retorne para que as populações, principalmente a população que vive do trabalho, tenha esse acesso. Então, quando eu falo que retorne para essa população que vive do trabalho, qual é essa população que vive do trabalho? É aquele que levanta todo dia às 5 da manhã, ou 6 da manhã, ou dorme durante o dia e vai trabalhar à noite, ou vai fazer qualquer outra coisa, são trabalhadores. Então, aquele que é mega empresário é trabalhador. Então, eu estou falando dessas pessoas, né? Eu estou convidando, o Partido dos Trabalhadores aqui está convidando essas pessoas para um diálogo, para a gente botar na mesa, e eu gostaria muito aqui de falar em nome do partido e dos outros companheiros também, Ivanildo, Edna Mária também, que são pré-candidatos a prefeito, a dialogarmos com todos os segmentos. Agora, dialogarmos na qual perspectiva? Eu tenho uma formação, né? Eu sou doutor em políticas públicas. Eu sei exatamente que o segmento econômico é extremamente importante para o município, né? Agora, sei também que o serviço prestado por esses segmentos são extremamente importantes para o nosso município. Se você andar na BR dos dois lados e organizarmos e pensarmos em termos de empresas que estão instaladas no município, não só na BR, mas também em outros locais, você vai perceber que tem muita gente que acorda às 5 da manhã e trabalha muito. Sim. Então é com essa perspectiva que nós queremos conversar para Sinop, para construirmos esse conjunto dessas políticas. Veja bem, Sinop tem demandas reprimidas muito grandes. Tem demanda na saúde, tem demanda na educação, tem demanda da segurança pública, tem demanda de mobilização urbana, tem demanda de organização dos equipamentos públicos, tem demanda da organização dos bairros, 133 bairros, comunidades e distritos no nosso município, né? Não é qualquer município da região norte do estado do Mato Grosso que tem essa estrutura.
Então, esse serviço precisa chegar em todos esses bairros e ser emprestado de forma satisfatória. E essa perspectiva que o Partido dos Trabalhadores vem apresentando, principalmente nesse modelo extremamente democrático e participativo. Eu venho de uma instituição onde eu aprendi a fazer esse tipo de organização da administração pública, que é a Universidade do Estado do Mato Grosso. Sou professor, sou diretor do campus, e nós estamos trabalhando exatamente nessa perspectiva. Tudo que nós decidimos de forma colegiada. Tudo. Então é mais fácil você conversar com a população e definir isso de forma colegiada do que você fazer imposição. Quem faz imposição de determinadas leis, determinadas formas de organização, primeiro porque não tem segurança naquilo que fala, e segundo, me desculpe, porque é incompetente enquanto gestor. Gestor público tem que vir, falar com a população e, se possível, tomar essas decisões em praça pública. Assim é que é definido o orçamento participativo do município. Tá certo, gente. Nós já estamos com, deixa eu ver aqui, 1h e 5 nós estamos conversando. Aproveitar e fazer como o saudoso Éder, né? Marcelo Rezende. Corta para mim aqui, que é para o Roberto tomar uma aguinha, né? Enquanto eu quero mais uma vez aqui agradecer aos amigos internautas, né, que estão conosco aí acessando as nossas páginas sociais, Facebook, a você que está também aí na marupá.com, tá? www.radiomarupá.com. É uma rádio web que depois, no final, nós vamos dar um apanhado geral aqui do estúdio. Uma estrutura que nós estamos criando ao lado de companheiros, de amigos, né? E de idealizadores. Nós tivemos Enio Pipino, que teve a visão de abrir Sinop, e nós temos Vilmar Galvão, que teve a ideia de criar a Rádio Marupá, né? Eu sempre conversava com ele, ele falava, e eu buscava nomes, e ele sempre dizia para mim assim, eu quero botar o nome de alguma coisa da região, alguma coisa do estado. Tem que botar o nome de uma rádio que seja um nome, não sei o que lá. Aí achamos nome de peixe, nome de bicho, Rádio Capivara, não vai dar certo. Rádio Tucunaré, não, já tem. Já tem. Rádio Traíra, meu Deus do céu, fica horrível Rádio Traíra, né? Rádio Traíra não vai ficar... E de repente... Mas ele é daqueles que fica 24 horas, né? Aí um dia ele me aparece lá, botei no Rádio Marupá. Eu sabia, é claro, o senhor sabe também o que é Marupá. Eu perguntei, mas o que é Marupá? Não, eu pesquisei, é uma árvore que tem, não sei o que lá, não sei aonde. Então tá aqui, Rádio Marupá, nesta figura emblemática que você vê aí, né, na tela do seu Facebook. E hoje, nós estamos mais uma vez com esse espaço, né, é um dos primeiros produtos, aliás, o segundo produto que a Rádio Marupá apresenta. Nós já estivemos ao longo do Campeonato Mato Grossense fazendo grandes coberturas. Pena que o pessoal entendeu realmente que seria hora de parar, o campeonato parou. Mas nós já estivemos com exclusividade fazendo as coberturas esportivas e lançamos no sábado passado o segundo produto, que é esse Esporte em Debate. Aliás, esse Marupá em Debate, Marupá Bate-Papo, Marupá Conversa. E hoje o nosso entrevistado aqui é o professor, doutor, pós-graduado, sinopense já, porque... Não, carcerense de nascença, sinopense de coração, Roberto Arruda, que é militante do Partido dos Trabalhadores e, como já disse, coloca o seu nome para que lá nas convenções o partido faça toda a sua analogia e diga, não, Roberto, você vai ser o nosso guerreiro aí pela frente. Então, quero aqui agradecer imensamente ao Júlio Tables, que está conosco. Estava vendo aqui também, um amigo que está aqui, que teve alguém que se manifestou aqui dizendo assim, o professor Roberto me representa, né? Aí tem aqui a Graciele, está dizendo, excelente iniciativa, Expedito. Precisamos ouvir quais as propostas, né, para a classe trabalhadora. Agora, mais do que nunca, estamos vendo a importância da classe trabalhadora em nosso município, né? Pois se ela parar, a economia para. Precisamos de valorização para esta classe.
Aí o Wilson tem aqui uma pergunta: qual o seu planejamento para aumentar a arrecadação sem criar impostos e taxas, né? Sim. Eu confesso para o senhor que eu fico meio assim, como é que não tem que só se montar bom, mas enfim, eu penso que seria uma máquina de dinheiro, né? Faz dinheiro e aí distribui, não vai ter que ter quais os impostos, quais as taxas, isso é uma questão de análise, mas enfim, daqui a pouquinho o senhor fala sobre isso. Graciele Marques dos Santos, muito bem, Vilmar, conhece a Graciele? A Graciele está dizendo muito bem para você, tá? Tem o... Agora há pouco fugiu aqui, porque o pessoal vai fugindo aqui, mas enfim. Eu esqueci de trazer meu notebook hoje para me acessar as informações, né, Éder? Bem brincadeira. Bom, mas vamos aí, professor Roberto, para a última meia hora. Dentre elas aqui, se o senhor quiser responder já ao Wilson, o nosso amigo Paulo, qual o seu planejamento para aumentar a arrecadação? Porque assim, uns dizem que Sinop arrecada demais. Outros dizem que Sinop arrecada de menos. Qual que é a visão do senhor? E segundo o Paulo aqui, qual que seria o seu planejamento, assim, na sua visão, para arrecadar mais sem que haja necessidade de cobranças de taxas e tributos, aquela coisa toda? Exatamente. O micro, o médio e o grande empresário no Brasil, e todos nós que produzimos alguma riqueza, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, nós somos altamente taxados. Essa é uma realidade. Se você comparar com outros países, essas taxações são menores. Eu sou servidor público, eu contribuo com 27,5% do todo que eu ganho em imposto de renda, que é uma paulada, no conjunto, a parte governamental e a parte também que nós contribuímos, Então, os amigos internautas, o Wilson, Isso. que pergunta essa questão é fundamental. Agora, evidentemente que, como você sabe, Wilson, nós vivemos num sistema federativo, E esse sistema federativo, o município tem competência de fazer algumas cobranças e tem competências de dar algumas isenções, Mas não tem competência, por exemplo, de abrir mão de tributar. E quando não tem essa competência de abrir mão para não tributar, ele não tem outra forma a não ser usar desse mecanismo, para gerar riquezas e para gerar fontes de recursos para tocar as políticas públicas. O que a gente tem pensado em termos de revisão mínima, isso é um assunto ainda que tem que ser debatido internamente, mas algumas questões em termos do Código Tributário do município, que não tem muito espaço. Não tem muito espaço. Nós não temos espaço algum. Ou seja, você tem uma arrecadação de ISQN, depois de IPTU, das transferências constitucionais, e que você forma o bolo do orçamento. Ali você não tem muita mobilidade no município para fazer essas questões. Então, uma grande frente parlamentar e de prefeitos também precisa ser organizada no Brasil, para a gente fazer uma pressão em cima do Congresso Nacional para modificar essa carga tributária. Agora, veja bem, ao modificarmos essa carga tributária, nós temos uma questão fundamental que deve ser colocada. Nós temos uma tributação invertida. Quem paga imposto hoje é o pequeno, o médio empresário, e o grande também paga, mas quem paga a maior carga tributária é quem consome. A maior carga tributária está aqui na base da pirâmide. É quem compra um produto aqui no supermercado da esquina e que o ICMS está ali embutido já. Compra um produto pré-industrializado, já está o IPI embutido. Compra um determinado outro produto e essa base já está invertida. Então, essa questão é que nós precisamos fazer essa discussão fundamental. Ou seja, e aí é uma autocrítica também que nós fazemos. Nós sempre falamos que nós íamos taxar as grandes fortunas, nunca fizemos isso, Então essa é uma questão fundamental que precisa ser resolvida. Mas antes de taxar grandes fortunas, tem outra tarefinha de casa que pode ser feita, Que é essa reforma tributária, que seria a próxima pauta aí do Congresso Nacional, se não houvesse a questão da Covid, Mas que precisamos trabalhar fortemente em relação a isso para desoneração daqueles que produzem.
e oneração daqueles que não produzem absolutamente nada e que vivem do capital financeiro. Então hoje nós temos aí uma especulação, que o sujeito prefere retirar o seu dinheiro da linha de produção, da produção em si, que gera emprego, e fazer especulação. Especulação no Brasil, com a taxa de dólar que nós temos hoje, com a banda cambial que nós temos hoje, é o melhor negócio do mundo. O melhor negócio do mundo. Então, o que a gente tem que incentivar muito as pessoas? Evidentemente que cada um cuida do seu dinheiro e faz dele como acha que deve ser feito, né? Mas evidentemente que a geração de novos postos de emprego e trabalho depende basicamente dessa desoneração da carga tributária aos empresários. E isso é um processo que nós temos que fazer juntos, fazermos essa pressão para cima do Congresso Nacional para modificar essas relações. É porque as coisas acontecem assim, o brasileiro ele paga cada situação, ele passa por cada situação. Nós estávamos aqui agora, o Éder estava me dando um toque aqui, nós estávamos recentemente pagando quase R$5 num litro de gasolina. Sim. De repente, dando para o dia, despegou. Estava pagando R$3,20 num litro de etanol. Hoje tem posto vendendo a R$2,49, R$2,63, R$2,50. De repente, não se ouviu falar nada, nem um bubum, porque hoje não se ouve, também vai falar em nada, né? A não ser Covid, coronavírus. De repente, eu cheguei num posto lá que eu assustei, falei, aí já vem aquela desconfiança, né? Esse troço aí não presta não, né? Está barato de jeito aí, que tá com um negócio. Mas não é. De repente caiu, e a dona de casa, o cidadão que nos acompanha aí, ele talvez, pela falta de informação, ele não tem essa visão de que você vai lá comprar uma caixinha de fósforo lá, aquela caixa de fósforo não tivesse os tributos embutidos ali, né, os ICMS, os negócios lá, pagaria um valor quase que nada. De repente ele é obrigado a pagar R$5 e assim por diante, né? Então, esse tipo de situação precisa realmente que a sociedade entenda e tenha conhecimento e as informações possam chegar da melhor maneira possível. Professor, para nós caminharmos aí para a reta final, agora são 10 horas mais 16 minutos, antes de entrar aqui, vamos aproveitar, mandar um abraço para o Deva, juntamente com o Darlan, que estão ali. Eles devem estar numa agonia fora do normal. Ninguém mandou nada para eles, nem um sinalzinho de fumaça, né? Darlan também, o Deva, né? Você pelo menos fez um café para os meninos hoje? Hã? Fez mesmo? Só... O Éder está dizendo que não, mas eu quero acreditar que sim. Então, um grande abraço aí para o Deva, juntamente com o Darlan. E vocês já que estão aí quietinhos no lugar, vão metendo o dedo nos compartilhamentos, vão mandando para o pessoal que vocês têm, porque na realidade o objetivo é fazer com que, primeiro, que o professor chegue aí ao conhecimento de todos e depois, claro, a Marupá, né? Depois a Marupá. Primeiro o professor Roberto, depois a Marupá. Tá? Então, um grande abraço aí para o Deva, juntamente com o Darlan, que estão ali nas redes sociais, do professor Roberto Arruda, acompanhando e fazendo com que as pessoas possam ter o conhecimento. Professor, vamos para aquelas, como eu disse, não é um bate-papo, mas não há como a gente não fazer essas... Eu gostaria que o senhor fizesse, até porque nós não vamos ter muito tempo, mas que o senhor tivesse o tempo suficiente para avaliar dentro do seu raciocínio as atuações que nós temos aí. Eu acho que não quero nem perguntar para o senhor que em relação ao negócio do coronavírus, que eu já estou tão de saco cheio desse coronavírus, que se eu encontrar ele no bico da esquina, amigo, eu dou olha, não sei o que eu faço com esse coronavírus, né? Então, veja, mas vamos aí para as 3 esferas de atuação do nosso país, né? Eu gostaria que primeiro o senhor fizesse um rápido comentário, né, uma avaliação, não sei se nós estamos à altura para isso, do governo que aí está, atual, né? E como militante do PT, claro, notório, que existe vários pontos de encontro. Depois, atuação do nosso governo no Estado, né? No nosso governo do Estado, que aí está. E para nós finalizarmos, a gestão municipal, que aí está sendo finalizada pela prefeita Rosana Martinelli. Então, as nossas falas são sempre falas de avaliação. Evidentemente que quem está do outro lado, na oposição, e nós vemos no Estado de Direito Democrático, né? A crítica ela pode ser tida como ácida em função de algumas questões que o governante não gosta. Sim. Né? Mas eu exerço hoje atualmente cargo público. Né? Eu preciso ouvir e saber ouvir
quando as coisas não estão acontecendo de uma certa forma, eu contento. Eu fui eleito por uma comunidade e essa comunidade tem a obrigação de avaliar aquela determinada política, né? E dentro dessa perspectiva, evidentemente que nós estamos colocando da seguinte forma: o Partido dos Trabalhadores, no cenário nacional, é uma oposição frontal à atual política do governo Bolsonaro. Isso é ponto. Isso é pragmático, isso é decisão interna, né? Não há nenhuma forma de acordo, de conciliação em relação a um governo que desmontou as políticas públicas, desmontou o Estado, e quem está pagando a conta nessas relações todas é o conjunto da sociedade, principalmente aqueles que trabalham. Tá? Então, essa é uma questão fundamental, né? Só para ter um exemplo aí, né? Não só desse governo, mas a partir do golpe que empichou aí a presidenta Dilma, nós tivemos de lá para cá, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos a votação da lei do teto de investimento do orçamento público, que limitou em 20 anos as nossas ações em termos de políticas públicas. Se o governo hoje está amarrado aí, que não tem condições de fazer enfrentamento a uma questão dessa da pandemia, é porque lá atrás houve uma emenda na Constituição do Federal que colocou todos os estados e municípios não podem fazer grandes investimentos, né? E dentro de um modelo extremamente irracional, neoliberal, colocado de que as relações se dão no mercado. Se o Estado não tiver presença forte, o mercado não anda. Eu já disse isso aqui, né? Então, nós somos radicalmente contra essas políticas e contra também, nós vamos nos apresentar na população, dizendo exatamente qual é as alternativas que nós temos em relação às políticas municipais. E eu acredito que todos aqueles que estiverem ao lado dessa política nacional terão grandes prejuízos eleitorais. Com relação ao governo do Estado, eu falo da nossa casa, né? O governador do Estado do Mato Grosso foi, em dezembro do ano passado, ao Supremo Tribunal Federal e pediu a desvinculação de receita da universidade. A desvinculação de receita da universidade. Ou seja, um governo que não tem a obrigação, que tem por obrigação manter as instituições públicas funcionando, a Unemat que presta um serviço de excelência em todo o estado do Mato Grosso. Para você ter uma ideia, nós prestamos agora o combate à Covid, eu sei que você está bravo aí com o vírus, como eu também, nós temos que dar uma bicuda no vírus, né? Sinop está fazendo, assim como os outros municípios onde nós temos campos, protetores faciais para entregar aos médicos e profissionais que estão lá na linha de frente. Sim. É um produto que nós estamos fazendo. Nós temos um protótipo aí de ventiladores mecânicos, nós estamos produzindo aqui no município de Sinop, juntamente com os colegas lá de Barra do Bugres. Então, um governo que não valoriza a educação superior é um governo que não compreende o papel da educação e da importância da universidade. E aí eu remeto também ao governo federal. Lá nós não fazemos balbúrdia, lá nós não andamos das formas como eles colocaram, que nem vou mencionar aqui. Eu nunca vi isso no campus de Sinop, eu nunca vi isso aqui nas nossas universidades. Então, um governo que não respeita os educadores, não respeita a produção do conhecimento, não respeita a ciência e consegue trabalhar com o senso comum, dizer que a Terra é plana e dizer que algumas coisas são passageiras. O professor sabe da Terra é plana ou não? Eu já vi tanto isso na minha vida. Eu sempre achei que era uma bola. Aí que começou, final de contas, a Terra é plana? Então, vamos perguntar para quem disse isso, né? Verdade, tá. Se alguém... Não, vamos perguntar respondendo assim. Se algum dia, um exemplo bem de senso comum que eu vou dar aqui, né? Uhum. Se algum dia ele viu um arco-íris plano. Se algum dia alguém provar que o arco-íris é plano ou está numa linha reta,
aí nós vamos dizer que professor, vamos fazer assim, ó, nós estávamos indo muito bem, o senhor sabe qual que é o pensamento, é o mesmo pensamento do senhor. Eu acho que quem aparece e diz que a Terra é plana é porque não tem o que fazer. O cara quer aparecer de algum jeito, de alguma coisa, mas vamos lá. Seguindo a linha do governo do Estado, que na visão do senhor, sim, não dá as devidas prioridades para o conhecimento e educação. E aí, no governo municipal, nós também temos as nossas críticas, evidentemente, né? Do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do encaminhamento das políticas públicas, e especialmente aqui, então, como a nossa área é muito próxima, com relação à educação. Sim. Né? Baixar um decreto dizendo que os pais, a comunidade, não pode mais eleger os seus diretores, isso é uma contramão da história e um contrassenso. E aí outras questões que são fundamentais também com relação, eu sei que o gestor fica entre a cruz e a espada em muitas situações, de atender a população em termos de saúde, educação, segurança, transporte, saneamento, pavimentação. É uma UPA que dá um problema, é um transporte público que quebra lá não sei aonde, é uma escola que caiu o telhado e tal. Mas quem assume essas funções, né, precisa saber dos desafios que deve enfrentar pela frente. E agora, qual que é o diferencial fundamental? O que nós pretendemos fazer em relação a isso? Nem tudo se resolve com dinheiro, mas toda a gestão pública se resolve num princípio democrático e a participação popular. Quando as pessoas são alijadas do processo, não basta colocar nas mídias oficiais da prefeitura dizendo que é uma gestão humanizada. Até um contrassenso, ou seja, quem são os gestores? Será que são ETs ou será que são pessoas? O que é humano? Humanos são gente que estão atendendo, então não precisa dizer que é humanizado. Né? Sim. As pessoas já estão atendendo ali. Agora, o que precisamos fazer para além de uma gestão humanizada é uma gestão intersetorial. A Secretaria de Educação precisa conversar com a saúde precisa conversar com o Prodeurbs precisa conversar com a obra, porque o asfalto que passa na frente da casa da pessoa interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, interfere, por exemplo, na quantidade de velhos, de idosos, melhor dizendo, que ficam gripados. Sim. Então é uma questão simples de entender essa questão. Agora, se cada um toma um rumo, né? Se cada gestor, se cada secretário toma um rumo, faz a política não de forma setorizada e intersetorial, aí as coisas tendem a tomar outros mecanismos, outras formas de condução. Então é fundamental que, ao ouvir a população, os secretários possam voltar para dentro do município e fazer um grande conselho de discussão das políticas públicas. E não existe a pasta A ou a pasta B. Existe gestão do município. E o que nós queremos colocar, se caso chegarmos dentro dessa perspectiva, em hipótese alguma, trabalhar dessa forma de que uma pasta é privilegiada, a outra não, e precisa haver essa questão intersetorial para atender a população. Tá certo, olha, e para você que é velho, tá? Deixa eu falar uma coisa para você que é velho aí. Você vai morrer, tá? E agora, para você que é novo, que também está nos acompanhando, deixa eu falar uma outra coisa para você. Você também vai morrer, tá? Não fica ninguém para semente. Não esqueça disso, tá? Agora são já 10 horas e 27 minutos. Professor, fique à vontade para o senhor fazer suas considerações finais. Fique à vontade para o senhor falar. E caso tenha um ponto importante que eu deixei de abordar aqui, que nós deixamos de compartilhar com os amigos que estão nos acompanhando aí na internet, né? E de antemão aqui, em nome da nossa Suprema Corte, da Marupá, capitaneada pelo Vilmar Galvão, eu só tenho a agradecer imensamente a presença do senhor aqui e desejar sucesso. Mas antes, só uma única pergunta. Na reflexão final do dia de Roberto Arruda é de que o senhor está preparado em todos os sentidos para, se assim a população entender, ser o gestor do município. Sim,
Nós preparamos, veja bem, não é uma preparação de 6 meses, né? Eu acredito que quando um homem, uma pessoa... Dizia um amigo meu, né, Éder? Não é de quarta-feira para cá não, né? Exatamente, não é quarta-feira para cá, né? E aí, Expedito, é uma condução meio que natural. Eu disse não várias vezes. Sim. Várias vezes. E eu preciso conversar, inclusive, com a comunidade interna ainda. Né? Porque agora a gente não está podendo reunir presencialmente. Sim, tem que fazer esse diálogo ainda com os nossos companheiros. Que lá temos um projeto, né? Sou o diretor ali. E eu sempre digo o seguinte, que para você saber da vida de uma pessoa, você tem que olhar o histórico de construção que essa pessoa está fazendo. Né? Então, dentro dessa perspectiva do histórico de construção da vida, nós sempre estivemos buscando entender como é que funciona a sociedade, dialogando com a sociedade, mas também preparando em termos de conhecimento, evidentemente que não é só acadêmico, né? É o da vida também, que a gente precisa dialogar com a senhora dona de casa, com a empregada doméstica, com a pessoa que está ali no barzinho, com aquele que senta ali só para tomar sua cerveja no final de semana. A gente precisa dialogar para aprender a viver, né? Então a gente precisa conversar com essas pessoas de todas as formas. Então, hoje eu estou colocando o nome à disposição do partido, né, dentro dessa perspectiva, de uma construção conjunta, de uma construção coletiva, para que a gente chegue, então, lá nas convenções unidos e prontos para esse processo. Então, eu sempre digo que não há uma tarefa na construção da nossa humanidade, ela nunca tá encerrada. Sempre nós temos coisas novas a aprender, né? Muitas coisas novas a aprender. Então, não existe na vida de qualquer pessoa um encerramento nesse aprendizado, só depois que morre, né? Sim. Então, aí isso nós estamos colocando, né? E eu quero agradecer muito a direção do PT, da pessoa da Edna Mara, saudá-la aqui como pré-candidata a prefeita, saudar o nosso amigo Ivanildo também como pré-candidato a prefeito, saudar também o José Mendes e saudar a todos os candidatos, os pré-candidatos, melhor dizendo, né? Sempre em termos de pré-candidaturas, nós não somos candidatos, em termos de pré-candidaturas, de chapa completa para disputar o Poder Legislativo aqui no município de Sinop. O PT tem hoje nomes suficientes, definidos nas cotas de pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, homens e mulheres, pronta para esse processo. Nós vamos trazer chapa completa e apresentar para a sociedade, assim como a majoritária completa também. Então, o Partido dos Trabalhadores já se coloca nesse processo como uma pré-candidatura e batido o martelo que nós teremos então, após as convenções, no prazo legal, apresentaremos os candidatos à Prefeitura de Sinop e ao Poder Legislativo. E aí, para finalizar também, e eu quero também agradecer, Vilmar, o seu convite. Nós nos conhecemos há muito tempo e eu fico muito feliz aqui, primeiro, parabenizar pelo projeto, né? Eu acho que esse espaço da Rádio Marupá é um espaço importantíssimo, é o espaço contra-hegemônico de tudo aquilo que a gente vê na cidade, e também as oportunidades das pessoas terem outras formas de comunicação e de dinâmica de comunicação diferentes aí dos grandes grupos, né? Então isso é importante. E sempre defendemos isso, que os movimentos daquilo que vem das classes populares são mais importantes do que aqueles que vêm dos movimentos hegemônicos. Então essa é uma questão fundamental. E aí você está de parabéns pela sua organização. Parabenizar também o nosso amigo da técnica que tem nos acompanhado. Grande Éder. Éder Seger. Éder Seger. Isso. Segue ele. Seger, tem uma pessoa Seger que eu conheço, que estudou ali na Unemat, né? Será que não é ele? Não, isso aqui ele tá de máscara. Pois é, pode ser, né? A você também, Expedito, por esse bate-papo, essa conversa que muito proveitosa, soube explorar muito bem o tempo e bastante dinâmica. E eu conheço você há muito tempo, está na área do jornalismo, do rádio, da TV e tem feito aí esse trabalho aqui no nosso município com muita dedicação e também com muita competência. Os nossos amigos que nos acompanham sempre, Deva, que está ali fora, Darlan,
e todos os outros que estão aí nos Faces, né, compartilhando essa live. E a todos os companheiros que nos têm acompanhado, não só de partido, como fora de partido. Nós temos aí um grupo de apoio que não, assim, respeitamos, né? Tem sérias diferenças com o PT, né? Mas que já declararam voto na pessoa. Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer que já nos colocaram à disposição, que estarão conosco nesse pleito, por conhecer Roberto Arruda de longa data. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acolheram aqui na Rádio Marupá, fazendo sucesso, que a audiência aumente cada vez mais e que cresçamos juntos. E um abraço também e convocando todos os nossos companheiros pré-candidatos a vereadores a estarem conosco nesse grande projeto. Obrigado, Roberto Alves Arruda, né? Professor, doutorado, diretor da Unemate, conosco aqui. Eu só disse uma coisa importante. Quando nós atingirmos aí o ponto de votarmos em pessoas, né? E não em partidos, eu acho que a coisa vai melhorar bastante. A partir do momento que a pessoa fazer um raio-x completo de quem que é aquele cidadão, por que ele está ali e qual que é a possibilidade dele estar ali, eu acho que vai ficar bem mais fácil do que votar em partido A, partido B, e aquele, até mesmo que hoje nós temos aí, né? Se partido fosse tão importante, nós estaríamos sem presidente, né? Porque o presidente está sem partido, né? Então, a pessoa, vamos lá com a pessoa. Agradecer mais uma vez imensamente, dizer para os internautas que sábado que vem, dia 25, né, Vilmar? Dia 25, o nosso convidado para esse bate-papo aqui é o empresário que também tem a sua vida pública, já foi gestor, aliás, já foi legislador desse município, né? Que é um empresário, hoje pertence ao Partido Patriota, Dalto Benoni Martini, né? Está agendado para sábado que vem aqui. E aí surgiu outros nomes, tem a Dinamara, tem Ivanildo, tem o Zé Mendes. Enfim, o espaço da Marupá é da Marupá e é democrático para todos aqueles que se sentiram. Então nós vamos conversar, bater papo aqui até o momento certo de quando se tiver as definições, daí a história é outra, né? E os assuntos já são mais elaborados. Então, agradecer mais uma vez imensamente aqui ao nosso grande amigo Éder Seger, que está ali na central de cortes, de imagens e tudo mais. Vilmar Galvão, que já sabe que sábado que vem entra na roda, né? A giripoca vai piar pro lado dele também, né? Enfim, e dizer para os internautas que nos acompanharam até agora, né? Que este é o objetivo da Rádio Marupá. Se você não tem, você pode acessar através dos sites, né? Você pode entrar lá na barra de endereço e digitar radiomarupá.com, vai aparecer o site da rádio. Você pode baixar na sua loja de Play Store do seu celular, coloca lá, Rádio Marupá, já aparece o aplicativo. Você pode entrar no Radiosnet, também já aparece. Hoje a Marupá, com esse pouco espaço e pouco trabalho que está sendo feito, hoje nós estamos entre as 15 mais acessadas do estado de Mato Grosso. Em Sinop nós estamos hora em primeiro, hora em segundo a estatística dada diariamente pelo Radiosnet. Então, devagarinho nós vamos chegando, nós vamos aparecendo e vamos mostrando para a sociedade que é possível se fazer uma coisa realmente correta e séria. Então, mais uma vez, obrigado aí o Galvão, Vilmar. Dizer para os amigos que segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, nós estaremos aqui na Marupá, em conexão com a Rádio Mais AM, com o programa Cidade em Movimento, das 7 às 9 da manhã, né? Falando de muitos assuntos. E vamos pedir para que Deus nos dê realmente aí, mostre uma saída imediatamente para nós desvencilhar desse troço chamado máscara. Quando apareceu a máscara, eu até fiquei contente, falei assim, pô, vou esconder um pouco a minha feiura, né? Mas depois eu comecei a perceber que com a máscara eu fiquei mais feio. Então eu prefiro a minha naturalidade, viu? Vamos torcer para que isso passe o quanto antes. Questão do coronavírus, a gente só tem a lamentar, né? Pela classe empresarial que aí está. Põe a mesa, tira a mesa, fecha a porta, abre a porta, usa álcool, usa. Enfim, mas cabe aqui uma reflexão e uma orientação para você que está nos assistindo.
cuidar de você, só quem sabe mesmo é você. Então, cuide-se. Automaticamente cuidando de você, indiretamente você vai estar cuidando de muitas pessoas que estão à sua volta. A questão da prevenção hoje, a questão dos cuidados hoje, não é para proteger A, proteger B, proteger C, é para proteger você, né, em primeiro lugar. Vamos continuar usando as máscaras, independente da comodidade que é, enfim. Mas vamos continuar usando, fazendo aquilo que é determinado pelas organizações, pelos órgãos competentes, e eu tenho certeza absoluta que rapidamente nós passaremos por isso. Mais uma vez, um ótimo sábado, bom domingo, tá? Bom final de semana, moderação em tudo, que todos fiquem com Deus, porque com Ele eu estou sempre, e até sábado que vem aqui na sua Rádio Marupá, com esse bate-papo, esse debate aqui na Marupá. Grande abraço, fiquem com Deus. Você não quer vender para me pagar? Você não quer vender para me pagar no fim do ano?